todos com a graça e paz no nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos produzindo a nossa live e o texto que nós vamos falar encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 9 a 15. O tema de hoje é o início da vida pública de Jesus. Nós vamos ler o texto. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgaram-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprindo, o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos fazer uma oração de iluminação para que o Senhor possa levar ao conhecimento pleno aos nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor, por essa noite que Tu nos deste, por tudo que Tu estás providenciando para que nós possamos caminhar nesta jornada. Que Tu esteja abençoando a Tua palavra aos nossos corações, onde nós possamos aprender mais e mais. Que Tu esteja iluminando as nossas mentes para poder aprender algo importante para a nossa vida, tirando todas as nossas dúvidas. Isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O texto de hoje trata-se de uma narrativa de Marcos, a primeira narrativa do Evangelho, algo que foi realmente preparado para que as pessoas pudessem aprender quem foi Jesus Cristo e seu ministério. E o texto aqui, é claro, fala do ato do batismo do Senhor como início do seu ministério, o início da sua vida pública. E nós estamos vendo que o primeiro relato que se fala antes desse ato de batismo foi o grande testemunho de João Batista. E ele dizia no verso 8: Eu vos tenho batizado com água, mas ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo era um ritual judaico que atualmente chama-se de mikvah. Quando as pessoas se convertem ao judaísmo, fazem essa lavagem. É uma verdadeira, podemos falar assim, um grosso modo, uma banheira, onde a pessoa senta, vai orando, vai pedindo perdão e vai se lavando. E era feito isso num braço do Rio Jordão. E o Senhor Jesus, ele saiu da Galileia e foi aonde João estava batizando. Lá ele chegando, ele se submeteu. Sendo ele o próprio Deus encarnado, não tinha pecado. Mas para que houvesse o cumprimento das Escrituras, ou seja, ele teria que observar todos os preceitos judaicos e dar novo sentido à lei, e mostrando para as pessoas que o Evangelho é a graça do Senhor. O Evangelho é uma nova forma de encarar
a vida, encarar as coisas e ter uma comunhão com Deus muito íntimo. E o Senhor Jesus não precisava se arrepender, porque ele era dotado do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não estava relacionado com a natureza pecaminosa, porque no ato da encarnação, o elemento da natureza divina se purificou na natureza humana, porque a natureza divina não coabita com o pecado. E logo, Jesus Cristo, como união dessas duas naturezas, ele não tinha pecado. Ele nasceu sem pecado e habitou entre nós. E nós estamos percebendo que ele fez isso como um ato de justiça, ato de submissão àquilo que ele foi colocado. Ele teve a oportunidade, Lucas fala isso, de ser circuncidado ao 8º dia, de ser apresentado ao templo ao 40º dia, e agora ele vai fazer realmente a sua profissão de fé lá no Rio Jordão. Ali está vinculado o aspecto realmente de que Jesus Cristo está no novo sentido da lei, no novo sentido daquilo que foi prometido anteriormente, ao cumprimento das profecias. Toda a lei e os profetas estavam cumpridos em Cristo Jesus. E interessante que o testemunho de João eu vos tenho batizado com águas, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nós temos que entender que o verdadeiro sentido do batismo é o Espírito Santo, que regenera a pessoa, que faz reconhecer que é pecador, que faz modificar a sua natureza e faz aceitar o Evangelho. O ritual do batismo, que é feito por João Batista e os apóstolos continuaram, é um testemunho vivo daqueles que têm que ver algo visível, como uma espécie de testemunho, como uma espécie de profissão de fé, onde diz assim: nós agora somos uma nova vida, um novo ser, porque o Espírito Santo já fez uma obra em minha vida, me convenceu que eu sou pecador. Então nós vamos dar a continuidade, ver como ocorreu o processo. Ao batizar-se, veio o Espírito Santo na forma de pomba. Então ouviu-se a voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, em ti eu tenho prazer. Então essa voz é a voz do próprio Pai, que fala. O Senhor Jesus tem um propósito, ele é enviado, ele tem um propósito para o mundo, para as coisas. Então é uma confirmação para aqueles testemunhas de que o Senhor realmente veio para trazer a salvação. E logo o Espírito Santo impeliu para o deserto. Uma coisa que nós temos que entender, que as religiões monoteístas sempre estão ligadas ao deserto, sempre estão ligadas à comunhão com Deus. Esse deserto é um ideal diferente, de dependência, de submissão, de compromisso. João Batista pregava no deserto. Jesus continuou a pregar no deserto. Ele não pregava no templo, ele não foi levado para o templo para ter uma titulação no templo de rabino, grão-rabino ou sacerdote, mas sim ele prega lá no deserto, porque no momento, como nós entendemos, o templo era corrupto,
A sua forma de culto era corrupta. A sua doutrina era corrupta. Então, Deus não está no templo. Ele vai para o deserto. E lá encontra-se o preparador do reino de Deus, que é João Batista, escrita através de Isaías 40, versículo 3. A voz que clama no deserto. E veio realmente o Messias para dar novo sentido à vida. E ele foi impulsionado agora para o deserto para ficar 40 dias sendo tentado por Satanás. E o texto aqui da narrativa fala que estava com as feras, mas era servido pelos anjos. Então, esse contato sobrenatural de estar com feras e ao mesmo tempo estar sendo servido com os anjos, a presença do Espírito Santo estava nele, a presença do Pai estava nele, e ele continuava a ter uma verdadeira comunhão com Deus, comunhão com o Pai, através de um verdadeiro jejum diário. Depois João foi preso, foi encarcerado, mas Jesus continuou pregando o reino de Deus, falando do arrependimento e falando de uma nova era, a era do Espírito Santo, a era de viver em comunhão, a era de viver juntamente com essa experiência muito profunda com Deus. O cristão, ele é uma pessoa que é peregrino. Ele tem esse ideal de deserto, de ser nômade. Não que ele não tenha casa, não tenha residência, não que ele seja economicamente sedentário, mas seu espírito é sempre entender que ele não depende de nenhuma circunstância para viver este evangelho. Ele está para além de todas essas coisas. Ele não se prende às coisas visíveis, ele não se prende às coisas temporais, mas ele se prende a uma verdadeira obediência a Deus, o Pai. O cristianismo é a única religião que tem Deus como Pai, e nós recebemos Deus como Pai por adoção. Este é um verdadeiro ensinamento sobre a boa nova de salvação. Quando nós recebemos o Espírito Santo e reconhecendo que somos pecadores e convertemos e cremos no Senhor Jesus, tornamos-nos verdadeiros filhos de Deus. E hoje é isso que nós pensamos. Nós todos cristãos dependemos somente de Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso provedor, Ele que dá sentido à nossa existência, Ele que dá tudo para que nós possamos prosseguir. E se caso algum mal venha nos atingir, é porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É isso que nós devemos entender. Temos que viver essa dependência como verdadeiros nômades, como verdadeiros peregrinos neste mundo. É isso que vai dar sentido à nossa vida. O texto nos fala sobre isso. O reino, a boa nova da salvação, é essa vida de peregrino. Muito embora nós estamos numa sociedade moderna, nós estamos vivendo de uma forma mais amena, uma tecnologia, mas nós somos nômades. Que Deus nos abençoe e nos dê orientação. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu esteja abençoando ricamente aqueles que ouviram esta palavra. Que Tu esteja, Senhor, abençoando ricamente aquelas pessoas que estão sofrendo, que muitas vezes não entendem o Evangelho. Às vezes leem a palavra de Deus, mas não dá sentido à sua vida.
que Tu estejas, Senhor, fazendo a nossa consciência estar submissa à Tua vontade, submissa ao ensino do Espírito Santo. Nos dê uma boa noite, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, que a graça e paz esteja